Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez, para dar continuidade ao nosso curso Atos dos Apóstolos. Estamos iniciando esse vídeo para falar da segunda viagem missionária, que começa no capítulo 15, verso 36, e vai até o 18, verso 22. Nós estaremos dividindo em 3 partes essa aula, tá bom? Então, vamos fazer a leitura, iniciando em capítulo 15, verso 36 e capítulo 16. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, partiram. Então, como já falei, nós estamos na segunda jornada missionária. O evangelho está entrando na Europa, saindo da Ásia e entrando na Europa. Tá bom? Começa no capítulo 15, vai até o 18, verso 22. Tá ok? Então, mais uma vez, de Antioquia, vai partir para a segunda viagem missionária. Tá ok? E essa viagem vai durar aí uns 3 anos, mais ou menos. Tá ok? 3 anos e meio, enfim. E nós vamos ver o alcance que a mensagem do Evangelho ela acabou tendo na Europa, que é um novo continente recebendo a palavra de Deus. O propósito inicial dessa segunda viagem missionária tinha a ver com visitar os irmãos convertidos na primeira viagem para ver como estavam indo. Né? Esse é o exercício de amor e cuidado para com os irmãos. Né? Aqui fica um alerta para nós. Jesus ele disse: vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. É isso que Paulo está fazendo aqui, cumprindo a missão. Né? Batiza, leva o evangelho, esse é o primeiro ensino, leva o evangelho, as pessoas se convertem e depois elas precisam continuar sendo instruídas, encorajadas. Então, ensine o ensino de Jesus. Né? Então, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Isso exige da nossa parte amor pelos perdidos e cuidado pelos que se tornaram nossos irmãos. Então é assim que nós devemos fazer. Porém, houve um desentendimento sério entre Paulo e Barnabé. Qual era o motivo desse desentendimento? O desejo de Barnabé de levar de novo João Marcos na missão. Porém, Paulo não concordou com isso. Né? Marcos era primo de Barnabé, ou parente próximo, né? Colossenses 4:10, e o filho da consolação,
ofereceu encorajamento aqui ao seu parente. Lembra que Barnabé é o filho do encorajamento, da exortação, do ânimo, né? Aquele que anima. Mas Paulo não achava prudente levar tão rapidamente para uma segunda viagem a alguém que tinha abandonado a obra na primeira, não é? E por conta disso, eles tiveram uma discussão, um desentendimento normal, diferenças de pensamento em relação a um assunto. Isso é normal, né? A grande questão é, e quando isso ocorrer entre você e seu irmão, como é que nós devemos agir em tais circunstâncias? Então, ter a mesma atitude que eles tiveram. Continue pregando o evangelho, como fizeram Paulo e Barnabé. Vai abandonar a igreja, porque isso é opinião. Em doutrina, nós temos que ter unidade. Lembra que em Atos 15 houve um problema doutrinário e a igreja estava unida. Agora é uma questão de opinião. Paulo pode discordar e Barnabé de levar João Marcos e Barnabé pode concordar em levar João Marcos. Então nós não concordamos, então você vai por esse caminho, continua pregando o evangelho, eu vou por esse caminho e vou continuar pregando o evangelho. Tá bom? Então é importante. Agora, tome a iniciativa para solucionar o problema. Não fique abrigando no coração ressentimento. Foi o que não houve nesse momento. Tenha sensibilidade para se colocar no lugar da outra pessoa. Tá bom? E, sobretudo, não saia falando mal do irmão, mas reflita como pode haver reconciliação. Como é que nós podemos continuar trabalhando juntos? Nesse momento não dá, mas como é que nós podemos continuar? Foi o que Paulo fez e mais reconheceu a utilidade de João Marcos na obra de Deus. Mais tarde, na segunda carta, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer, olha, fala para João Marcos vir aqui, porque ele me é útil para o ministério. Tá vendo? Então não houve ressentimento. Houve sim um pensamento diferente a uma determinada questão. Isso é natural. Mas isso não deve ser usado para nos dividir a igreja. Mas, sim, vamos continuar pregando a mesma palavra, porém em lugares diferentes. Tá bom? Continue sua jornada com Deus. A experiência pode ajudar em nosso crescimento e amadurecimento na fé e aprender a respeitar as opiniões contrárias em determinados assuntos. Mais uma vez, repito, doutrina não se discute. Doutrina, unidade. Opinião, liberdade. Agora, em tudo, devemos ter amor uns pelos outros. Confie em Deus, que pode usar a circunstância para que tudo coopere para o nosso bem, e do irmão e também do seu reino. Não vamos nos dividir, mas se tivermos que trabalhar em locais diferentes, que assim seja, desde que não abriguemos ressentimento, porque ressentimento é matar o outro dentro de si, e nós não queremos fazer isso, porque isso vai nos conduzir a um resultado catastrófico espiritualmente. Então, com a atitude certa, Deus pode usar as diferenças que nós temos para o nosso bem e do seu reino, com toda certeza. Tá bom? O resultado, nesse momento, foi que surgiram duas equipes missionárias para fazer a obra de Deus. Barnabé e Marcos navegaram para Chipre. Lembra que em Chipre é a região onde Barnabé residia? E ele foi pregar na sua região. Paulo e Silas viajaram para a Síria e Cilícia. E aqui fica também evidente o chamado de Paulo. Barnabé, ele foi chamado por Deus para ajudar Paulo a ser inserido no trabalho. Agora ele cumpriu sua missão e por alguma razão Deus usou esse momento para que isso ficasse evidente. Tá bom? Capítulo 16, então, a igreja vai ser estabelecida na cidade de Filipos, a primeira cidade a ser evangelizada na Europa. O evangelho está saindo da Ásia e entrando na Europa. Isso é muito importante da gente frisar. Ou seja, está se consumando o plano, a estratégia divina do evangelho chegar
aos confins da terra. Nesse momento aqui, Paulo e Silas visitaram Derbe e depois Listra, onde recrutaram o jovem Timóteo, que vai se tornar um fiel e leal companheiro de missão do apóstolo Paulo. Tá bom? Sua mãe era judia, ou seja, ela nasceu no judaísmo, então ela era judia, mas ela era uma judia convertida a Cristo, né? Porém, o pai de Timóteo era grego, evidentemente não convertido nem ao judaísmo e nem ao cristianismo, tá bom? Uma boa qualificação de Timóteo é que ele tinha um bom testemunho dos irmãos de Listra e Icônio. Olha que importante, o nosso testemunho. Os irmãos falavam do bom testemunho que Timóteo dava perante a sociedade ali em que eles viviam. E isso, chamando a atenção de Paulo, recrutou ele para que ele trabalhasse junto com ele na obra missionária. Depois de tanta discussão sobre a circuncisão em Atos 15, por que Paulo circuncidou Timóteo? Né? Um assunto interessante, porque nós vimos a discussão, nada de circuncisão. Agora Paulo circuncida Timóteo. Então, ele tem as suas razões. Os judeus de Listra viam Timóteo como judeu. Afinal, sua mãe era judia. Mas o Timóteo não era circuncidado. Mas os judeus de Listra o viam assim, dessa maneira. Um judeu não circuncidado, para os judeus que descobrissem a não circuncisão de Timóteo, seria considerado apóstata. Então, lembrando que Paulo entrava nas sinagogas. Então, era necessário a circuncisão. Alguém que um apóstolo, né? Alguém que abandonou sua fé e seu compromisso com Deus. Isso seria uma barreira para a pregação do evangelho entre os judeus. E Paulo não queria ofender a consciência dos judeus. Lembre disso. A exigência da circuncisão em Atos 15 é para a salvação. Aqui não. Paulo está usando a sabedoria divina para circuncidar Timóteo e ter livre acesso perante os judeus, para que ninguém o questionasse sobre isso. E outra, não queria ofender a consciência dos judeus. Paulo sabia que a circuncisão não era uma questão de salvação, mas praticou-a para manter a porta da pregação aberta entre os judeus. Tá bom? E assim a gente fica compreendendo como lidar em algumas questões também que acontecem em nossa vida. O trabalho da equipe missionária nas cidades onde Paulo passava, ele aumentou. Graças a Deus, o trabalho está crescendo e precisa de mais mão de obra, né? Eles entregaram a carta com as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Lembra que Tiago disse, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, não é uma decisão pessoal, humana, mas direcionada pelo Espírito de Deus. Então, há necessidade de obediência. Agora, por que, né, obedecidas? Porque os apóstolos e provavelmente os presbíteros, como já falei, eram homens inspirados por Deus, ou estavam na qualidade de profetas de Deus, por isso suas palavras foram aceitas como autoridade. As igrejas foram fortalecidas e cresceram em número cada dia. A igreja está crescendo, avançando em número, mas também avançando geograficamente. Deus o chama para a Macedônia. É interessante aqui que Paulo e Silas passaram pela região da Frígia, Galácia, provavelmente visitando as igrejas de Icônio, lembra que fica na região da Galácia, e de Antioquia da Psídia, não é? Deus viu uma necessidade maior em outro lugar, tá bom? Porque a gente percebe que o Espírito os impediu de pregar na província da Ásia e na Bitínia. Consequentemente, isso mostra que Deus viu uma necessidade maior em outro lugar. E aquela região já tinha ouvido o Evangelho. Então, Filipos foi a primeira cidade da Europa a receber as boas novas no livro de Atos, não é? Às vezes mas como que Deus impediu? Nós não sabemos como que foi esse impedimento,
mas o livro nos relata que ele foi impedido. Então, algumas coisas, algumas circunstâncias impediram ele de pregar o evangelho na Bitínia. Por quê? Porque a Ásia já tinha ouvido o evangelho. Então, os irmãos, naquele momento, são responsáveis por conduzir a mensagem naquela região. Então, Deus expandiu a visão de Paulo nessa viagem e chegou até a Grécia para pregar em cidades importantes como Atenas e Corinto. Ou seja, as portas do evangelho se abriram para a Europa, uma vez que a Ásia já tinha ouvido. Os irmãos que ouviram na Ásia são responsáveis por dar continuidade na pregação naquela região. Então, nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na obra missionária de alcançar o mundo. Eles chegaram à cidade de Troade, em Atos 16, do 8 ao 10, que lemos. Aqui Paulo recebeu a visão do homem da Macedônia suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. E assim ele concluiu que era a vontade de Deus, a pregação naquela região. Então, o plano de Deus é sempre maior e melhor do que aquilo que esperamos. Porém, a vontade de Deus sempre nos desafia a pagar o preço de servir a Cristo. E nós vemos isso acontecendo na vida do irmão Paulo. O sofrimento causado pela pregação do evangelho foi intenso. Então, a primeira igreja estabelecida em Filipos da Macedônia, ou no continente europeu. Filipos era colônia romana, como nós vimos, já, não é? E, sendo colônia romana, recebia vários benefícios, como, por exemplo, podia escolher os seus próprios governantes. A Judéia não poderia fazer isso, né? A Judéia era um povo conquistado e não poderia escolher o seu próprio governante, tá bom? Por quê? Porque era escrava de Roma, não colônia de Roma. Filipos era a principal cidade daquele distrito, não tinha sinagoga dos judeus, existia ali um lugar de oração, mas não uma sinagoga. Interessante isso, não é? Os judeus acreditavam que para haver uma sinagoga em qualquer lugar, em qualquer cidade, era necessário pelo menos 10 justos. Isso na mente deles. Até hoje é assim, tá bom? Até hoje é desse modo. E naquela cidade, aparentemente não havia 10 judeus. 10 justos aqui são 10 judeus, tá ok? Então, aparentemente não havia 10 judeus naquela cidade. Mas havia um lugar de oração e pessoas tementes a Deus. E que isso é importante, né? Alguém pergunta, de onde vem essa ideia de 10 justos? Vem de Gênesis 18 e 19, lembra? Quando Abraão estava ali na presença do anjo do Senhor, intercedendo perante a destruição de Sodoma e Gomorra, ele falou, mas Senhor, se tiver 50 justos, você vai destruir o justo com o ímpio? Deus falou, se tiver 50, eu não vou destruir. Se faltar 5 por 50, 45, 40, até que chegou num ponto em que cessou a conversa, não é? Ou seja, não havia naquela cidade justo o suficiente para ser preservado. Mas havia a família de Ló. Mas Deus tirou a família de Ló de lá. Abraão estava intercedendo por esse motivo, né? Então, os judeus faltaram nisso. Então, não há possibilidade de ter uma sinagoga numa cidade se não houver pelo menos 10 justos, tá bom? É tradição judaica, tá bom? É o pensamento deles. Hoje, as ruínas do portão da cidade de Filipos, ela existem. Segue aí algumas fotos, só para você perceber que é história, não é? Então, você pode visitar as ruínas da cidade de Filipos, ok? Então, mais uma foto. Enfim, Lídia vai ser a primeira convertida da Europa. Ela foi batizada com os de sua casa, ok? Os seus servos, enfim. Isso aconteceu bastante em algumas ocasiões, né, no início da igreja, tá bom? Então é importante a gente levar em consideração que isso faz parte da cultura. Se o chefe da casa, o chefe da família se converte, todos vão também. Ela era uma mulher piedosa, ou seja, seguia, de certa forma, a lei dos judeus. Isso, a caracterização de
um homem piedoso ou uma mulher piedosa, é que seguia os princípios do judaísmo, exceto os sacrifícios, tá bom? Mas seguia os princípios da lei mosaica, tá bom? Orando à beira do rio no sábado. Era uma gentia temente a Deus, alguém que respeitava a lei, vendedora de tecido de púrpura, ou seja, ela era uma mulher de posses. Púrpura é um tecido caríssimo na ocasião, da cidade de Tiatira, em Lídia, na Ásia, tá bom? Mas era uma boa ouvinte, ela prestou atenção na mensagem, não é? E o texto diz que Deus abriu o seu coração, né? Mas por que abriu o dela e não os demais? Certamente porque ela deu atenção irrestrita à mensagem que ela estava ouvindo. Ou seja, abrir o coração é deu entendimento, ela compreendeu a mensagem, tá bom? Isso é visto na vida dela. Ela era hospitaleira, generosa, colocou seus bens a serviço do reino de Deus, recebendo a equipe missionária em sua casa. Olha que beleza, não é? Recebendo aqueles irmãos na casa dela. E ainda desafiou eles a ficarem lá, não é? Se vocês julgam que eu sou uma crente fiel no Senhor, fiquem na minha casa, não é? Ou seja, usem a minha casa como quartel-general para a pregação do evangelho aqui na minha região, não é? Tá bom? O Senhor lhe abriu o coração para atender o que Paulo dizia. Em Atos 15:8, Pedro diz que Deus conhece os corações. Então, se o meu coração, seu coração está voltado para ele, ele sabe. Tem algumas pessoas que ouvem e atendem. Tem outras que ouvem e desprezam. Por quê? Porque seu coração não estava voltado para Deus. Mas ouviu a mensagem também. Mas não quis se voltar para Deus. Deus, conhecendo os corações, quando vê um coração humilde, temente a ele, e que dá ouvidos à sua palavra, opera de forma sobrenatural. E nesse caso é o que aconteceu com Lídia. E ela entendeu a mensagem do evangelho. E foi batizada, né? Gostaria de notar mais uma vez que ela foi batizada, recebeu o Espírito, recebeu perdão, o Espírito na sua vida, sem nenhum tipo de manifestação milagrosa. Você está percebendo que não há necessidade disso. Em alguns momentos que há necessidade, isso fica bem definido, né? O propósito fica bem definido, não é? E a gente vai observar isso em alguns momentos. É importante ter a atitude de líder, não é? Ela ouviu com reverência, ou seja, tinha um coração temente a Deus já. Ela não se tornou temente a Deus a partir do momento que ouviu. Não. Ela já era temente a Deus. Então, por conta disso, Deus deu-lhe o entendimento. Obedeceu completamente a mensagem que ouviu, foi batizada e compartilhou o que tinha em favor da obra de Deus. Praticou a hospitalidade cristã. Interessante isso, não é? Ela mostrou a sua fé por meio de atitudes práticas. É por isso que mais tarde Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Tá bom? O Senhor abre o coração daqueles que dão ouvidos à sua palavra, anunciada pelo seu mensageiro. Até porque em Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Não é? É a palavra que vem despertar a nossa fé. Mas é óbvio, nós precisamos abrir o nosso coração. Todos os exemplos de conversão no livro de Atos mostram que aqueles que ouviram a palavra de bom grado, aceitaram e foram imediatamente batizados. Então, a doutrina do marcar datas é antibíblica. E nós vamos ver ainda em Atos 16 algo muito interessante para afirmar esse ponto. Uma moça escrava adivinhadora é curada nesse momento. Note que aqui não houve nenhum tipo de exorcismo, e sim uma ordem dada para que o espírito maligno saísse da vida da moça. Não houve 7 sexta-feiras, não houve exorcismo, pega na cabeça, leva para lá, vem para cá. Nada disso. Se o momento exige, uma ordem
é dada. E o espírito sai. E acabou. Nada de exorcismo, nada de entrevista com o demônio, nada disso. Nada disso. E lembre-se, essa manifestação nesse momento, ela tem um propósito. E vocês vão ver na leitura, se já prestaram atenção na leitura, vocês vão descobrir rapidamente. Paulo e Silas, então, por conta disso, serão presos. Não é? O motivo? A perda do lucro. O milagre que foi feito não teve o mínimo impacto nessas pessoas. Percebeu isso? O lucro é mais importante para eles do que o milagre que ocorreu naquele momento. Agarrados, arrastados, despidos e severamente açoitados em públicos, Paulo e Silas colhem as consequências de anunciarem o caminho da salvação. As acusações são judeus que estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Presos no cárcere interior e os pés presos no tronco. Naquele momento eles foram entregues ao carcereiro. Porém, Deus vai realizar um grande feito, enviando um terremoto com o objetivo de abrir o coração daqueles que ouviam Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus. Foram maltratados, machucados, humilhados, mas não esquecidos por Deus. E é incrível, porque eles na prisão, eles oram e louvam. Não ficam reclamando dos açoites que acabaram de levar. Interessante para a gente pensar nisso. A conversão do carcereiro e todos de sua casa. Paulo e Silas orando e cantando à meia-noite. Note a hora. Um terremoto violento abre as portas da prisão e solta as correntes dos presos. O carcereiro, percebendo a situação, iria cometer suicídio. Por quê? Você lembra o que aconteceu em Atos 12 com as sentinelas? Que, entre aspas, permitiram que Pedro saísse da prisão? Não foi Deus que o libertou. O que aconteceu com aquelas sentinelas? Eles foram sentenciados à morte por Herodes. Aconteceria o mesmo com esse carcereiro. Então ele ia cometer suicídio. O sentido dele está somente nessa vida. Não tem esperança. Então, ele iria tirar a sua vida. Porém, Paulo gritou, bradou, não faça isso. Estamos todos aqui. E ele, então, vai tremendo se prostrar diante de Paulo e Silas, naquele momento. Alguém pergunta, mas por que Paulo e Silas não se prostrou, ou melhor, não corrigiu ele, como Pedro fez com Cornélio? Porque lá em Atos 10, o texto diz que Cornélio se prostrou em adoração. Não é esse caso aqui. Aqui é em sinal de respeito, buscando compreender o que está acontecendo. Não em sinal de adoração. Se assim fosse, Paulo também teria corrigido. Tá bom? Agora, a pergunta crucial do carcereiro. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Agora, como ele sabia o suficiente para fazer uma pergunta tão importante? Será que os louvores que Paulo e Silas estavam cantando falavam sobre isso? Possivelmente ele já ouviu alguma coisa sobre o evangelho. Paulo estava pregando ali na cidade, não é? O fato é, ele sabia o suficiente para fazer a pergunta mais importante de sua vida. O carcereiro e de sua casa, então, são convertidos. São batizados. Como? Ouviram a palavra. Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O mundo religioso usa isso para dizer, basta ter fé em Jesus. Basta crer no coração. O texto não está dizendo isso. Lembra bem que a crença em Jesus leva ao batismo. E aqui Paulo não disse que eles creram e já foram salvos, perdoados seus pecados. Nada disso. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, porque Jesus perdoa pecados. Mas como? Então vamos lá. Eles ouviram a palavra, então houve um estudo depois da meia-noite. Lembra? Um estudo bíblico. Depois da meia-noite. Que maravilha. Eles creram no Senhor Jesus
arrependeram dos seus pecados, porque eles cuidaram de Paulo, lembra? Das suas feridas. Eles foram batizados. Quando? Naquela mesma hora da noite. Paulo não disse, vamos esperar até amanhã, ou daqui a um mês a gente faz isso. Não, não. Vamos marcar uma data para juntar mais gente. Não. Batismo é essencial. Batismo é importante. Quem crer e for batizado será salvo. Está escrito, palavras de Jesus, que é o dono da igreja. Palavras de Jesus, que é o rei do reino, o qual nós fazemos parte ou podemos fazer parte. Paulo liberto da prisão, ou era para ser liberto, mas ele disse, eles nos maltrataram, nos açoitaram em público, sendo nós cidadãos romanos. Agora querem ocultamente libertar-nos? Venham eles e nos libertem. Que coisa boa. Paulo usou aqui seus direitos de cidadão romano. Mas por que ele não gritou desesperadamente, parem de nos bater, somos cidadãos romanos? Não, não. Havia um propósito maior. Um propósito maior. E a prisão deles levou à salvação do carcereiro. Olha que coisa magnífica. Tudo começou com o exorcismo, a expulsão do demônio, melhor, não é? A prisão deles, os maus tratos, mas a conversão de uma família inteira naquele momento, não é? Agora, nós podemos nos defender, usar nossos direitos, mas com a atitude correta. Com a atitude correta. Foi o que Paulo fez aqui, tá bom? Ele usou seus direitos, mas com a atitude correta. Qual é a atitude correta? Ele não ofendeu ninguém. Ele não maltratou ninguém. Mas disse, olha, isso é errado. Isso é injusto. Não houve nenhum julgamento formal e nos machucaram, nos ofenderam, nos maltrataram. Então agora, já que eles fizeram isso, venham eles nos libertar. Os humilhados sempre serão exaltados. Não esquece disso, tá bom? Paulo e Silas, depois da prisão, vão à casa de Lídia para se encontrarem com os irmãos e levar encorajamento. E continuaram a missão. Se fosse você, depois de sofrer por causa de Jesus, o que você ia fazer na casa dos irmãos? Reclamar da vida? Reclamar que Deus não cuida de você? Não foi isso que eles fizeram. Mesmo depois de tanta dificuldade, o que eles vão fazer? Levar encorajamento aos irmãos. E continuam a obra de Deus. A conversão do carcereiro revela o plano de Deus para a salvação das pessoas. Então, eles ouviram e creram, certamente se arrependeram. A crença leva ao arrependimento. Consequentemente, a confissão de que Jesus é o Senhor. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. É isso que precisa fazer. Foram batizados, em seguida todos os seus foram batizados, e a perseverança nós podemos notar. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos em sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que a crença em Deus possa nos trazer sempre alegria, apesar de perseguições, apesar de aflições, apesar de sofrimento. Deus caminha conosco do mesmo modo que caminhou com Paulo, Silas e os demais irmãos que sofreram por causa da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe.